Olá, tudo bem? Bom, vamos iniciar nossa aula. Vou compartilhar com vocês o meu slide para dar início aqui. Essa é a nossa terceira aula. Só para recapitular, o meu nome é Isabelle Brito de Almeida, eu curso Pedagogia no período noturno na Universidade de São Judas da Moca. Minha coordenadora de estágio, que no caso aqui é a EJA, Educação de Jovens e Adultos, é a professora Cristiane Simões. Bom, eu vou introduzir aqui, a partir de já iniciamos a nossa aula e eu vou ler exatamente o que está aqui no slide, porém vou dar algumas pausas para a gente comentar um pouco mais sobre isso, ok? Bom, os conceitos de jovens e adolescentes são da época contemporânea. Ou seja, antigamente não era muito tratado o termo jovem e adolescente. Essa questão é uma questão mais atual. Apesar de imagens e referências aos jovens serem encontradas em diferentes épocas, só recentemente eles passaram a ser vistos como categoria humana e social. Ou seja, é extremamente atual o jovem e o adolescente na sociedade ser visto em uma categoria humana e social, com idade específica, ok? Assim como eu falo aqui. Bom, agora vamos dar uma introduzida, uma pincelada na arte. Na arte, por exemplo, durante séculos foram representados como herdeiros, infantes, mais ligadas às suas origens familiares ou profissões do que à idade. Então, quando eles eram retratados dentro da arte, eles eram trazidos como tendo, assim, origem com a sua família ou com a profissão que eles tinham. E não envolver a idade deles, ok? Ainda falando sobre arte, a mudança na pintura europeia acontece aos poucos, a partir do século XVIII, com um grupo de pintores ligado a Caravaggio, que passaram a retratar imagens juvenis de adolescentes em suas atividades cotidianas. Então, na história, mudou esse pensamento que eu tinha lido ali em cima a partir desses pintores que conseguiam retratar esses jovens e adolescentes fazendo coisas do dia a dia. Então, como eu falo aqui, que passaram a retratar imagens juvenis de adolescentes em suas atividades cotidianas, no intervalo do trabalho, jogando cartas, conversando, etc. No século XIX, o romantismo, também falando sobre arte, consagra o jovem na vida amorosa. Então, na época do romantismo, as pinturas trazidas por esses pintores, levavam o jovem numa questão mais romântica. Eles retratavam o jovem na vida amorosa ou no realismo do trabalho nas minas de carvão, na pobreza das cidades ou no árduo trabalho das fábricas europeias. Mas é no século XX, olha só que recente, que o jovem se revela com opiniões, com características de idade, passando a reivindicar um lugar específico entre os grupos sociais. Então, foi no século XX que aí teve uma terminologia de idade e o jovem pôde ocupar um espaço em grupos sociais, ok? Bom, por mais que eu tenha dado uma pincelada em artes, nossa área de hoje é história, ok? Considerando também que a arte faz parte da nossa história, ok? O nome da nossa atividade vai ser A Descoberta do Jovem. O resultado esperado espera-se que os estudantes reflitam a respeito da história do jovem. Ou seja, o objetivo, então, é refletir a respeito da história do jovem. Ok? Bom, vou passar uma atividade para vocês. Ela vai ter várias etapas diferentes uma das outras. Todas vão agregar, de alguma maneira, na vida de vocês. Vamos aqui ao item número 1. Conversa com os alunos solicitando que definam o jovem e adolescência. Então, eu sei que vocês, por mais que seja uma aula onde só eu falo aqui no caso, eu sei que vocês já têm um conhecimento prévio sobre o que é ser jovem, adolescente, o que é juventude e adolescência. E a partir desse momento, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e escrevam o que vem na mente sobre jovem e adolescência. Ok? Então, o que é ser jovem? O que é estar na adolescência? Quais são os pontos que caracterizam isso?
E aí não tem certo ou errado, porque aí vai partir de uma opinião pessoal sua, ok? Você, por favor, escreva o que vem na mente sobre jovem e adolescente. Esse é o item número 1. O item número 2. Vamos ler coletivamente o texto, parando para distinguir esses conceitos e quais são os órgãos ou autores que os definem. Bom, nesse momento, é bom a gente recapitular que nós estamos fazendo essas atividades em cima do texto que a gente tinha lido, que era o texto de número 5. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, desse texto de número 5, para a gente recapitular ele. Já que na primeira aula a gente já leu ele com todas as palavras, eu vou só aqui relembrar um pouco do que o texto traz para a gente, tá bom? Então, de acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas define como jovem as pessoas entre 15 e 24 anos. Então, as pessoas, de acordo com a ONU, que tem entre 15 e 24 anos, são consideradas jovens, ok? Já a Organização Mundial de Saúde, a OMS, entende que a adolescência é um processo biológico. Por que é um processo biológico? Porque a partir de então, o ser humano ele está passando por transformações e mutações biológicas. Entende que a adolescência é um processo biológico que vai dos 10 aos 19 anos de idade, abrangendo a pré-adolescência, de 10 a 14 anos. Ou seja, a adolescência, dentro da adolescência tem a pré-adolescência, que é de 10 a 14 anos, e a adolescência, no geral, é de 10 a 19 anos. Então, todo esse processo biológico que acontece no ser humano, de acordo com a OMS, acontece entre 10 aos 19 anos, ok? Bom, então para a adolescência aqui, só recapitulando, 10 a 14 anos e a adolescência propriamente dita, 15 a 19 anos. Já a juventude é considerada uma categoria sociológica. Então vocês podem ver aqui o termo que na adolescência é biológico e que a juventude é sociológica. Isso me leva a pensar que na infância, o ser humano, ele está explorando tudo. Ele está desenvolvendo, ele está aprendendo, ele está pensando, ele está sendo formado. Uma questão geral. Na adolescência, acontece essas mutações no próprio corpo da pessoa. E quando chega na juventude, que é o pontapé, já está ali com a pontinha do pé para a vida adulta, ele já é um ser social, porque ele já está sendo construído fisicamente e agora também socialmente. Então, como pensante, como indivíduo e atuante dentro de uma sociedade. Por isso que o jovem é considerado na categoria sociológica, que implica a preparação dos indivíduos para o exercício da vida adulta, como eu tinha dito. É um pezinho ali na vida adulta já. Abrangendo, assim, a faixa dos 15 aos 24 anos de idade. Bom, então, como eu falei, só para a gente lembrar um pouco o que o texto trazia. Fora isso, o texto também traz a definição no dicionário, assim como foi feito na aula número 1. Bom, vocês podem, se quiser dar uma relida, fiquem à vontade, o texto já está com vocês, né? Eu só dei uma recapitulada aqui para não ficar cansativa a aula, a gente não ter que ler o texto de novo. Perdão, a gente não ter que ler o texto de novo. Bom, agora vamos fazer um debate em dupla, ok? Sobre as semelhanças e diferenças entre as definições prévias dos alunos e as apresentadas pelo texto. Ou seja, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos relacionar o item 1 e o item número 2. Então, vamos relacionar o conhecimento prévio que eu busquei de vocês, ou seja, a definição de jovem e adolescência que vocês trouxeram, versus a definição que tinha no texto, ok? Essa vai ser a tarefa da questão de número 3. Em dupla, não precisa escrever, é só uma questão de você debater com a sua dupla mesmo, uma conversa, falar, e aí, o que você colocou no item 2, no item 1? E aí, o que tinha de semelhante ou diferente no texto?
Então, vocês têm que comparar a resposta de vocês juntamente com as definições do texto, ok? Em dupla. Uma conversa, assim mesmo. Bom, o item 4 está em negrito porque ele é o mais importante. A gente vai fazer uma pesquisa. Pesquisar sobre a ideia de jovens em diferentes épocas. Então, nessa pesquisa, em um grupo de até 5 pessoas, vocês vão responder as seguintes perguntas, ok? Quem era o jovem na antiguidade? Quem são os jovens em diferentes culturas indígenas? Quero trazer vocês para um olhar mais geral, um âmbito mais fora nossa, não só nossa realidade, como também que vocês se sintam explorando, ok? Fora da caixinha. Os jovens aparecem na pintura brasileira como? Quando? E na literatura? Quais os personagens que retratam jovens de nossa cultura? E na música? Bom, a partir desse momento vocês podem ir para o item 5, onde eu falo que é uma orientação minha. Orientar os alunos para solicitarem ajuda de professores de arte e literatura para obterem indicações sobre onde pesquisar. Então, se vocês quiserem, vocês podem contactar o professor de arte, literatura, música, história de vocês para ajudar, para dar um apoio, um suporte nessa pesquisa, nesse trabalho, onde vocês vão estar respondendo todas essas perguntas. Vocês podem fazer uma entrevista com eles, vocês podem trocar uma ideia com eles, mas a participação deles pode ser muito bem utilizada se vocês quiserem, ok? Bom, próximo item. A apresentação das pesquisas seguidas de debate. Então, não vai ser uma apresentação como se fosse um seminário, o grupo fala e o restante da sala fica quieta. A intenção é que vocês debatam. Então, a questão número 1 vai ser respondida por 2 grupos ao mesmo tempo. Qual que vai ser a diferença e semelhança entre a fala deles? Por que você pensa assim e por que você pensa de outra maneira, de outro jeito? Vai ser mais um debate para a gente debater mesmo as nossas ideias, o que a gente viu que a gente pensa em comum, o que a gente viu que a gente pensa diferente, porque com certeza algum grupo vai trazer algo que outro grupo não trouxe. E assim a gente vai complementando a nossa aula através de um debate, através de um diálogo. Então vocês podem observar que a gente, no item número 1, a gente trabalhou como indivíduo pensante, a gente colocou, ou expôs a nossa opinião sobre o tema, por mais que tenha sido pincelada, e também a gente trabalhou em dupla e agora vamos trabalhar em um grupo menor, ok? Então, um grupo de até 5 pessoas. Depois disso, em sala de aula, tem esse debate, num grupo maior. Então, vocês podem ver que a gente está trabalhando com todos os itens de diferentes maneiras. No item 7, lembra que eu acabei de falar agora que a gente vai trabalhar como um grupo maior? Então, vamos lá, recapitular. Nós tivemos essa conversa onde vocês definiram sobre o que é ser jovem, o que é estar na adolescência, demos uma relida no texto, identificamos os termos tidos no texto, debatemos e trouxemos semelhanças e diferenças do nosso pensamento, aqui em dupla, né? Versus o que tinha no texto. Pesquisamos e respondemos todas essas perguntas com a ajuda de profissionais, professores e educadores. Trouxemos para dentro da nossa sala de aula, debatemos sobre isso e através dos nossos conhecimentos e novos aprendizados adquiridos, nós vamos exercitar a nossa criatividade, imaginação, vamos colocar para fora de uma maneira mais lúdica o que nós aprendemos. Então, em um grupo geral, no grupo de uma sala toda, vocês podem ficar livres para criar desenhos, criem desenhos, pinturas, fotografias, textos, poemas, músicas, retratando e falando a respeito da juventude de hoje em dia. Então, a intenção é que após esse debate, vocês tirem um tempo e fiquem à vontade para expor e transmitir isso, os conhecimentos que vocês tiverem, que vocês tiveram através dessa pesquisa, através dessa aula, e vamos colocar para fora manualmente, tendo ali diálogos com o professor, tem diálogos com nossos amigos de turma, para que em conjunto a gente consiga fazer um trabalho mais lúdico, mais diferenciado, ok?
Bom, depois disso a gente pode montar em exposições na escola essas produções. Então, o que a gente conseguir produzir ali em grupo, a gente pode expor para toda a nossa escola ver, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Eu tentei trazer uma coisa mais diferente, espero que vocês tenham gostado. É bem objetivo, é simples, mas utiliza bastante do esforço e do desenvolvimento de aprendizado, do processo de ensino-aprendizado com vocês. Espero que vocês aproveitem e é isso. Vou parar de compartilhar aqui a tela e até mais.